sabe? O universo que a gente vê hoje, todo cheio de galáxias majestosas, não apareceu assim, do nada. Houve um tempo em que o cosmos era quase como uma sopa, tudo muito quente, denso e uniforme. A grande pergunta é: como é que a partir dessa simplicidade toda surgiu essa arquitetura cósmica grandiosa que a gente vê por aí? É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. O nascimento das primeiras estrelas foi só o começo, sabe? As primeiras luzinhas na escuridão. Mas elas não nasceram para vagar sozinhas pelo universo. A força mais antiga e mais teimosa de todas, a gravidade, já estava trabalhando num projeto de construção numa escala que a gente mal consegue imaginar. Para a gente entender como as galáxias foram construídas, primeiro a gente precisa entender a grande batalha que define o nosso universo. Uma disputa fundamental entre duas forças gigantescas. De um lado, a gente tem a expansão do universo, uma força que está esticando o próprio tecido do espaço, empurrando tudo para longe. Pensa assim, é como tentar construir um castelo de areia numa toalha que alguém está esticando o tempo todo. Do outro lado tem a gravidade, que, incansavelmente, tenta juntar a matéria. Para que as galáxias pudessem se formar, a gravidade precisava de uma bela vantagem. E essa vantagem veio de um lugar um tanto inesperado. Imperfeições. O universo primitivo não era perfeitamente liso. Existiam umas flutuações minúsculas, umas sementes de densidade um pouquinho maior, e foram essas regiões que se tornaram os pontos de partida, os lugares onde a gravidade conseguiu, fincar os pés e começar a vencer a briga contra a expansão. Mas olha, mesmo com essas sementinhas, a conta ainda não fechava. A matéria comum, essa que forma tudo que a gente conhece, não teria sozinha força gravitacional suficiente para se aglomerar tão rápido. A solução para esse quebra-cabeça veio de um componente misterioso, invisível, o verdadeiro arquiteto do universo. Essa era a grande pergunta que tirava o sono dos cosmólogos. A matéria normal, tipo gás e poeira, interagia demais com a luz lá no universo primitivo. Essa luz funcionava como um vento cósmico, empurrando a matéria e não deixando ela se juntar direito. Então, como é que as estruturas gigantescas que a gente vê hoje apareceram tão cedo na história do cosmos? Estava faltando alguma coisa na receita. A resposta é matéria escura. Uma substância meio fantasmagórica, que não emite, não reflete luz, mas que tem massa e, portanto, gravidade. Ela agiu como se fosse o andaime invisível do universo. A estrutura silenciosa sobre a qual tudo que a gente consegue ver foi pacientemente construído. E quando a gente olha para as proporções, a ideia fica ainda mais impressionante. Tudo que a gente vê, estrelas, planetas, nós mesmos, representa só uma pequena fração de toda a matéria que existe. A maior parte do trabalho pesado da gravidade, tipo 85%, foi feita por essa substância que a gente nem sequer consegue enxergar. E aqui está o pulo do gato. Como a matéria escura não interage com a luz, aquele tal vento cósmico não afetava ela em nada. Então, enquanto a matéria comum era empurrada para lá e para cá, a matéria escura pode começar a se juntar muito antes, formando silenciosamente poços de gravidade cada vez mais fundos. Ela basicamente preparou o terreno, só esperando a matéria comum finalmente poder cair neles. Com o passar do tempo, esses amontoados de matéria escura não ficaram isolados, não. A gravidade começou a conectar tudo, tecendo a maior e mais impressionante estrutura que a gente conhece no universo, a teia cósmica. A atração mútua entre esses halos gigantes de matéria escura foi esticando e conectando eles, formando uma rede de filamentos que se espalha por todo o cosmos. E olha só, isso não é uma metáfora, não. Essa é a arquitetura real do nosso universo na sua maior escala possível. Essa citação resume a ideia perfeitamente. A teia cósmica é, literalmente, o esqueleto do universo. E do mesmo jeito que as cidades grandes geralmente surgem no cruzamento de estradas importantes, as galáxias nascem e vivem ao longo dos filamentos e nós dessa teia. E aqui a gente tem um exemplo brilhante de criatividade na ciência. Para conseguir mapear essa rede imensa e invisível, os pesquisadores se inspiraram numa coisa bem terrestre: o mofo de lodo. Pois é, esse organismo simples, sem cérebro, é um mestre em otimizar redes para encontrar comida. O algoritmo que eles criaram com base nisso nos deu um dos melhores modelos de como a gravidade construiu a teia cósmica. Ok, agora vamos dar um zoom nos cruzamentos dessa teia cósmica. São os pontos mais densos, os locais onde a matéria comum finalmente encontrou um lugar para se aglomerar e começar a brilhar de verdade. A matéria comum, que é basicamente gás, hidrogênio e hélio,
foi inevitavelmente puxada para esses poços gravitacionais criados pela matéria escura. Nesses nós superdensos da teia, a gravidade finalmente venceu a disputa. O gás começou a colapsar, a esquentar e, finalmente, acendeu os fornos nucleares das primeiras estrelas, dando origem às chamadas protogaláxias. A formação de galáxias é um processo que a gente chama de hierárquico, ou seja, de baixo para cima. Pensa como se fosse construir com blocos de Lego. Primeiro você tem os blocos pequenininhos, que seriam as protogaláxias. Aí, ao longo de bilhões de anos, esses blocos de construção foram colidindo e se fundindo, crescendo para formar as estruturas maiores e mais complexas que a gente vê hoje, como a nossa própria Via Láctea. E essa estrutura hierárquica não para no nível das galáxias, não. Se a gente der um zoom out ainda maior, vamos ver que o mesmo padrão de construção se repete em escalas que são, assim, verdadeiramente cósmicas. Vamos seguir essa escada cósmica. Tudo começa com as protogaláxias, os primeiros bloquinhos. Elas se juntam e formam as galáxias. Mas a história não para aí. Nos nós mais densos da teia cósmica, as próprias galáxias se agrupam em imensos aglomerados. E até esses aglomerados são só parte de estruturas ainda maiores, os superaglomerados que desenham os maiores filamentos da teia. Dá para pensar nos aglomerados de galáxias como se fossem as grandes metrópoles do cosmos. São os cruzamentos mais movimentados da teia cósmica, lugares onde centenas até milhares de galáxias estão presas pela gravidade umas das outras, orbitando um centro de massa comum por bilhões de anos. E finalmente, vamos conectar essa história cósmica toda com a gente. Afinal de contas, por que essa arquitetura gigantesca é tão importante para a nossa própria existência? O papel da matéria escura foi, absolutamente fundamental. Ao acelerar o início da formação de estrelas, ela indiretamente nos deu tempo. Tempo para que várias gerações de estrelas pudessem viver e morrer, criando e espalhando os elementos pesados, carbono, oxigênio, ferro, que são necessários para formar planetas rochosos e, eventualmente, a vida como a gente conhece. Então, cada galáxia que a gente vê no céu à noite não é só uma coleção aleatória de estrelas. É um verdadeiro lar cósmico, um ecossistema imenso, estável, rico em elementos, que permite a formação contínua de novas estrelas e planetas por bilhões de anos. Elas são, de fato, os grandes berços do universo. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? A construção do universo não parou. A gravidade continua agindo, continua unindo as coisas, tecendo a teia cósmica. Se as galáxias são as cidades brilhantes, o que será que está sendo construído agora nos vastos e escuros filamentos que conectam tudo? O cosmos ainda tem muitos segredos e a gente está só começando a mapear sua verdadeira arquitetura.